Olá, meu nome é Caio Focácio, cirurgião vascular, e hoje nós vamos discutir um caso sobre o tratamento de uma trombose de fístula arteriovenosa com trombectomia e angioplastia e tratamento de síndrome do roubo. Então, um paciente de 63 anos, sexo masculino, em novembro de 2019, teve uma tunelite num acesso de diálise que tinha sido implantado. Então, como a gente vê, um processo inflamatório importante. E esse catéter dele já tinha 18 meses de uso. Então, ele foi internado, a gente fez uma angiotomografia de cintura escapular e um ultrassom dos membros superiores no próprio pronto-socorro para estudar como seria a vascularização desse doente para que a gente pudesse tratá-lo e fazer um acesso definitivo. Então, ele ficou durante a internação usando antibiótico e esse foi o resultado tanto do ultrassom quanto da tomografia. Na tomografia, a gente percebeu que todo o lado direito, veia jugular interna direita, veia subclávia direita, e tronco bracocefálico eram pérvios. E do lado esquerdo, tudo fechado. No ultrassom, não existiam veias factíveis para que a gente pudesse fazer uma fístula arteriovenosa. Sendo assim, a gente optou em novembro, no dia 27 de novembro, a fazer uma fístula com prótese e fizemos uma alça braquio-braquial direita com enxerto de PTFE. Obviamente que durante a maturação dessa fístula ele ficou com um split cat, que é um catéter na femoral para poder fazer a sua diálise. Aqui do lado a gente vê uma imagem do deságue dessa fístula, então o deságue estava ótimo. Janeiro de 2020, infelizmente essa fístula ocluiu. Aí novamente tivemos que voltar para o hospital para ver o que faríamos. Muito bem. Optamos por fazer uma trombectomia mecânica com aspiração de trombos. Nós usamos o sistema Índigo de aspiração. Então, primeiro, a gente sempre tem que aspirar o outflow para depois aspirar o inflow. Então, aqui é a aspiração do outflow, onde nós detectamos essa lesão importante na anastomose venosa, uma estenose de anastomose venosa, que é sempre o que ocorre nas fístulas arteriovenosas com prótese. Com o passar do tempo, pode ocorrer uma estenose da anastomose venosa. Muito bem. Então, aqui a gente vê a imagem aspirado e, novamente, o outflow. É importante a gente saber que nas fístulas arteriovenosas ocluídas, a gente sempre tem que tratar primeiro o outflow para depois tratar o inflow. Então aqui tratamos o outflow, fizemos uma outra punção para tratar o inflow com a punção retrógrada. Então o inflow estava bom e a gente percebe, ó, aqui a região da anastomose e logo após a região, a artéria braquial que desce aqui, e aqui a lesão venosa que precisamos tratar. Tratamos como? Tratamos com angioplastia, com stent revestido. Por quê? Porque a gente já sabe que esse tipo de lesão, de anastomose venosa, pela literatura, o ideal é o tratamento já com stent primário. Então a gente fez o tratamento com stent primário e ficamos com um ótimo outflow. Muito bem. Isso foi em janeiro de 2020. Fevereiro de 2020. O indivíduo cursava com muita dor no membro superior da fístula, principalmente as diálises. E aqui eu mostro um comparativo da minha mão com a mão do paciente, uma mão completamente pálida. E a gente fez um diagnóstico pelo ultrassom que mostrava uma inversão de fluxo na artéria. E aí ficou diagnosticada a síndrome do roubo. A síndrome do roubo, ela é graduada, né, até o grau 4. A partir do grau 2B, existe
a possibilidade ou até a obrigatoriedade de você fazer algum tipo de tratamento ou intervenção. Então, o que nós fizemos? Levamos o indivíduo para a angiografia novamente e puncionando a artéria femoral, subindo com o catéter até a artéria braquial, do lado da fístula, a gente percebeu que quando enchia a fístula, a artéria não enchia. A artéria do braço não enchia. Então, isso quer dizer o quê? Quando a gente passou a fístula, passou a anastomose arterial, a gente viu que quando a gente jogava o contraste dentro da artéria, esse contraste voltava na artéria para cima. Então, inverteu o fluxo da artéria braquial. Por quê? Porque a fístula arteriovenosa estava roubando o fluxo da artéria braquial. E por isso que o indivíduo sentia tanta dor nesse braço. Então, o que nós resolvemos fazer? Um dos tratamentos mais fáceis para a síndrome do roubo em fístula arteriovenosa é diminuição do fluxo. Existem várias maneiras de você diminuir o fluxo dessa fístula arteriovenosa. Uma delas é diminuindo o calibre dessa fístula. E uma maneira muito fácil da gente fazer isso, em prática, foi o quê? Dissecamos um pedacinho, fizemos uma incisão em cima do próprio apóstolo de PTFE e com os Kellys nós fomos dosando quanto a gente deveria fechar, diminuir o tamanho dessa prótese para que o fluxo da artéria braquial voltasse. A partir da hora que nós percebemos que isso ocorreu com mais ou menos 50% do diâmetro que a prótese tinha, que era um PTFE de 6, o que a gente fez? Introduziu um balãozinho de 3 dentro da fístula, e com esse balão de 3 a gente moldou essa fístula. E para que ficasse definitivo, a gente fez um clampeamento parcial dessa fístula com clipes metálicos. Esses clipes metálicos que são os mesmos clipes utilizados em colicistectomia videolaparoscópica. Então, a partir da hora que a gente clampeou uma parte dessa fístula, 50% da sua luz, no caso, a artéria braquial voltou a ter fluxo para baixo, o que tirou o doente daquele processo isquêmico que ele estava. Então aqui a gente consegue ver muito bem que agora o braço estava novamente com a sua circulação normal. E esse doente viveu muito bem, sem dor, com a sua fístula pérvia e continuou dialisando. O uso de clipes metálicos é uma alternativa muito fácil e rápida para se tratar esse tipo de síndrome do roubo. Além do que, com o tempo, você pode angioplastar e tirar esses clipes se não forem mais necessários, porque geralmente o membro afetado compensa. Então, sistema de aspiração a vácuo, como o Índigo que a gente usou, a gente já percebe e já tem muitos trabalhos na literatura mostrando que é um procedimento que sempre dá certo. A gente usa no grupo principalmente para fístulas com prótese, fístulas com PTFE. A gente acha que o sistema de aspiração simples é muito mais fácil, rápido e ágil. O tratamento das lesões anastomóticas de PTFE com veia em fístula arteriovenosa, desde 2015, há mais de 10 anos, já se preconiza o uso de stent revestido para o tratamento dessas lesões. Então também isso é muito legal. E o único trabalho que eu achei na literatura, procurando pelo PubMed, para descrição dos clipes metálicos para o fechamento parcial de uma fístula arteriovenosa para tratamento de roubo, foi com esse autor que ele citava que também existia, porque existem vários tipos de tratamento e várias cirurgias maiores para se fazer para o roubo. Mas a clipagem, depois dele fazer uma análise, ele cita que de vários trabalhos, ele cita que a gente pode fazer a clipagem com clipes metálicos, mas exatamente não explica como. Então eu acho que, na nossa opinião, foi uma técnica bem escolhida, uma cirurgia praticamente menos invasiva, rápida e que a gente resolve
o problema do nosso doente. Sendo assim, eu deixo aqui para vocês ainda um convite para o VASC-D, que vai ser dia 18 de outubro, aqui em São Paulo, no Milênio Centro de Convenções. Se vocês quiserem, já podem usar esses QR Codes para entrar e para se inscrever. É um simpósio onde a gente discute tudo sobre acesso renal crônico, acesso de diálise para o renal crônico. Desde como tratar desse acesso, como conduzir, catéteres, infecção, angioplastias e tudo que se faz de novo no acesso vascular do renal crônico. Muito obrigado pela atenção de todos.